O que te traumatizou quando criança? Bem, minha memória mais antiga é de quando eu tinha 3 anos e era do meu irmão tentando se suicidar. Lembro-me de voltar para casa no duplex em que morávamos, e minha mãe viu uma gaveta aberta e pílulas espalhadas por todo o chão. Ela chamou meu irmão, mas ele não respondeu. Eu a segui até o quarto dele e o vejo esparramado no chão, coberto de vômito. Também me lembro de visitá-lo no hospital e minha mãe comentando como ela não sabe como eu poderia gostar da pizza do hospital. Ri muito. Mas, ele ficou em coma por cerca de 2 semanas e em uma ala psiquiátrica algumas semanas depois disso. No entanto, ele está vivo e bem. Minha mãe passiva-agressiva uma vez me tirou da cama no meio da noite para revirar meu quarto em busca de provas que reprovei, ou o que quer que fosse que eu tinha escondido. Eu não devia ter mais de 9 ou 10 anos, mas naquele momento eu realmente não sabia o que era a escola. Mas o objetivo era engolir todas as emoções daquela casa até você explodir. Parece que a maior parte da minha vida foi de esconder meus erros e temer ser punida, e apenas lembrar disso faz meu peito doer. A relação tóxica dos meus pais. Quebrando coisas, gritando sangue, ameaças de assassinato, levando o telefone da casa para o meu quarto, para o caso de eu ter que ligar para a polícia, da noite para o dia, ficar acordado a noite toda, olhando pela fresta da porta para garantir que eles não se machucassem. Depois de ter problemas por adormecer na aula no dia seguinte. Quando eu era criança, nos anos 80, os ônibus escolares eram dirigidos por crianças do ensino médio com pelo menos 17 anos. Como você pode imaginar, era uma anarquia total. Tudo de ruim na vida, experimentei pela primeira vez em um ônibus escolar. Violência, sexo, drogas, rock and roll, tabaco, álcool, pornografia, você escolhe. Quando eu tinha 9 anos, fui esfaqueado na virilha por uma criança. Eu ainda tenho pesadelos com a merda que aconteceu no ônibus. Eu estava em casa sozinha quando tinha 11 anos e alguém tentou invadir. Tenho quase 26 anos e ainda tenho um problema sério de estar sozinha em uma casa. Acabei de comprar meu primeiro apartamento e no primeiro andar, então a primeira coisa que fiz foi pegar um cachorro, então tenho algo para me alertar. Ser estrangulado, o garoto tinha 7 ou 8 anos, mais velho que eu, até desmaiar. Na verdade, não tenho lembrança disso, mas lembro-me de ir à delegacia e responder perguntas sobre isso. Desde então, eu tenho um problema de refluxo ruim e tenho dificuldade em ter qualquer coisa em volta do meu pescoço, mesmo que um pouco apertada. Aquelas coisas que as garotas usam como gargantilhas me dão ansiedade. Meu pai estava no Iraque enquanto minha mãe me explicava a guerra aos 7 anos. Ele estava dentro e fora das Forças Armadas desde que eu tinha 3 meses, e eu realmente não sabia que ele estava arriscando sua vida até então. O mais difícil foi vê-lo partir em outra implantação depois de saber que havia a possibilidade de eu não o ver novamente. Eu sei como você se sente. Meu pai era um fuzileiro naval por 23 anos e, quando eu tinha uns 7 anos, ele foi para Iraque como parte da Operação Iraque Livre. Felizmente, ele conseguiu voltar. Ainda tenho a carta que ele me deu antes de sair. Só recentemente percebi isso e tive um ataque de pânico. Ser espancado quando tinha menos de 5 anos me traumatizou. A vergonha, a humilhação e o medo de meu pai se misturaram com a religião e o medo do inferno e, posteriormente, fomos educados em casa. Éramos as crianças mais bem comportadas porque estávamos absolutamente aterrorizadas e aprendemos a esconder todas as nossas ações erradas. Ferrou com a minha identidade sexual, minha confiança geral, ansiedade, depressão, etc. Recentemente, resolvi tudo isso com a ajuda de minha irmã, que se sentia da mesma maneira, além de 3 meses de folga para pensar, e confrontou meus pais, que se sentiram horríveis e se desculparam, e agora estou em um novo capítulo. Quando eu era menininha, vi a cabeça de um homem ser basicamente guilhotinada. Ele estava acelerando e costurando no trânsito e não usava capacete ou proteção.
Meu pai comentou que era melhor ele ir mais devagar ou iria matar alguém. Bem, o cara acabou perdendo o controle de sua moto e havia sangue por todo o asfalto, e sua cabeça não foi parar muito longe do seu corpo sem vida. Ainda me lembro da expressão facial em sua cabeça decapitada. Meu pai me deixou assistir O Predador quando eu tinha 4 anos. Eu não dormi por meses, porque eu pensei que havia alienígenas invisíveis caçando seres humanos regularmente. Não eu, mas minha irmã, quando ela era muito jovem, amava o dinossauro Barney. Então o pai dela se vestiu como ele no aniversário dela. Mas, por alguma razão ou outra, ele tirou a cabeça, provavelmente para comer ou algo assim, e ela encontrou a cabeça de Barney sentada no chão. Ela gritou assassinato sangrento e ficou traumatizada ao pensar que Barney havia morrido em sua casa. Eu tinha uns 10 anos e estava de férias com meus pais. Estávamos em uma piscina de ondas bastante lotada em um parque aquático. Um morcego caiu, tentei nadar contra as pessoas e as ondas para resgatá-lo. Não fui rápido o suficiente. Vi que ele afundou, pisoteado por várias pessoas, e flutuou de volta esmagado. Então alguém viu e pegou ele, e o jogou em um arbusto. No resto da viagem, meu pai continuou me lembrando que não podia salvá-lo. Você deveria ter visto o quão lento você estava indo. Essa coisa morreu porque você era muito lento. Estava na aula de estudos sociais e, como eram estudos sociais, não havia quase nada para ensinar, o que significava tempo livre para o professor fazer o que quisesse. Ele nos reproduziu principalmente vídeos do YouTube, mas um dia não sei como, passou o áudio de um telefonema de 911 de uma pessoa cujo amigo foi atacado por um macaco. Aparentemente, ela pensou que era uma boa ideia ter um chimpanzé como animal de estimação, mesmo sendo 3 vezes mais forte que um homem comum. Foi horrível. Ouvi seus gritos de horror quando ela diz ao operador. Ele arrancou o rosto dela, sempre ficou comigo e eu me recuso a ouvir esse áudio novamente. Eu odeio chimpanzés até hoje. Frequentemente, eu me submetia a cirurgias quando era mais jovem, o que significava ter muitas agulhas intravenosas espetadas na minha mão. Elas sempre doem, apesar de as enfermeiras insistirem que não, elas me davam uma pomada entorpecente antes. Eu cresci com um medo bastante intenso de agulhas, que realmente não diminuíram até o ano passado por causa disso. Formigas do fogo. Eu tinha um problema em comer comida no meu quarto e deixar as embalagens, então, quando eu era bem jovem, tivemos uma horrível infestação de formigas do fogo no meu quarto, onde elas rastejavam na minha cama e me mordiam enquanto eu dormia. Quando finalmente lidamos com isso e mudamos minha cama um ano depois para reorganizar, havia toneladas de pequenos cadáveres de formigas atrás da cabeceira da cama. Essa merda me fez temer insetos, e especificamente formigas do fogo, até hoje. Todo mundo está postando respostas sérias, mas, quando criança, assisti Besouro Suco e o Verme da Areia. Me assustaram tanto que tive pesadelos por anos. Icó, Datla, e não vamos esquecer o gato de Cheshire de Alice e País das Maravilhas. Um palhaço em uma festa de aniversário quando eu tinha 4 ou 5 anos. Todo mundo estava chorando. As crianças também não estavam muito felizes. Quando 2 caras africanos tentaram me sequestrar na África do Sul. Muitos assaltos e gritos na África do Sul. Então meu primo foi assassinado na frente de sua esposa. Eu odeio esse país agora, e tentei esquecer os primeiros 16 anos da minha vida lá. Meus pais obcecados com comida e peso. Isso me fez sentir terrível sobre comer, e se não fosse a minha depressão, tirando toda a energia possível, eu teria desenvolvido um distúrbio alimentar. Agora tenho 19 anos e agora estou aprendendo a comer um lanche quando estou com fome, e não preciso verificar se alguém me vê quando estou fazendo ou recebendo comida.